começamos mais uma reflexão e aqui vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, né? Já no final dessa Semana Santa que passou, num dia que muitos tiveram a oportunidade de ter um encontro com Cristo, né? Através dos retiros da igreja, tiveram a oportunidade de estar na igreja, aproveitando o momento na presença do Senhor. Muitos não acreditaram e usaram o seu tempo de outra forma. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de verdade ou mentira, né? Nos dias de hoje, muitas pessoas estão ridicularizando, estão desacreditando o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por nós. Mas vamos ler então Mateus 28, versículo de 1 a 15. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos seus discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Veja um ponto importante nesse texto que a Eliana acabou de ler, em que o anjo fala: "Vão e avise para os discípulos dele", né? E na sequência, logo no versículo 10, ele diz: quando Jesus aparece para elas, o próprio Jesus fala: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão." Jesus os tratou como irmãos. E assim é todo aquele que faz a vontade de Deus, aquele que crê em Cristo, crê nas suas promessas, crê que Ele é o Filho de Deus, aquele que o recebe como Senhor e Salvador das suas vidas. Tem Deus como Pai, é adotado como filho. Então nós temos que observar esse texto e ver a veracidade daquelas mulheres quando elas creram nessa palavra, o adoraram. E vamos agora ao nosso segundo relato, em que os guardas estão relatando o acontecimento para os seus comandantes. No versículo 11, Eliana. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. E até o dia de hoje, muitas pessoas falam dessa forma, que o sacrifício de Cristo não passa de uma mentira, uma farsa, né? Mas veja bem, aqui foi montada uma narrativa e na sequência o suborno. Hoje nós vemos isso aí já nos noticiários todo o tempo, né? As pessoas tratando dessa forma, mentindo e depois comprando com alguma coisa para tentar comprar a verdade, comprar a sua liberdade, fazer aquilo que ela quer que seja feito. Mas veja bem que isso aí não se mantém firme, porque Jesus ressuscitou.
Isso é fato. Ele morreu e ressuscitou para nos trazer a vida eterna. Estamos aqui hoje. Os seus discípulos entregaram suas vidas pela fé que tiveram em Cristo Jesus, pelo conhecimento que tiveram com Ele durante os seus anos de ministério, e tiveram essa presença desse Cristo maravilhoso, desse Senhor e Salvador deles. E hoje nós temos a oportunidade também de crer nas palavras do Senhor, no Evangelho que nós recebemos para levar à frente, ensinando aos nossos filhos e às pessoas que estão ao nosso redor. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei. Isso é o relato de Mateus 28, versículo 7, quando o anjo fala para aqueles discípulos de Jesus. Muitas pessoas se recusam a acreditar que Cristo ressuscitou. Mas não importa a nossa posição, se cremos ou não, Jesus ressuscitou, ponto. Se cremos e seguimos os seus ensinamentos, glória a Deus por isso, temos um lugar reservado para estar com Ele na eternidade. Se não cremos achando que tudo é falso e não passa de mentiras, é uma grande tristeza para quem pensa dessa forma, pois sua esperança não passa de uma vida de ilusão, pois está baseada em um mundo fracassado e condenado que cada dia está pior. A ressurreição de Jesus Cristo foi dos acontecimentos mais marcantes e importantes de toda a Bíblia. Foi a primeira ressurreição para a eternidade com o corpo transformado, como está em 1 Coríntios 15, 20. A ressurreição de Jesus Cristo é um sólido fundamento da fé cristã. Em diversos momentos antes da sua morte, Jesus afirmou que seria necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Assim, Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, tomando para si mesmo a culpa pelos pecados daqueles que confiam nele. Cristo sofreu em nosso lugar, suportou a afronta de toda dor, mas glória ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele venceu a morte, e se cremos que Jesus é o Salvador que ressuscitou, seremos salvos e vivificados por ele. Romanos 10, 9. Depois da sua ressurreição, muitos o viram. 1 Coríntios 15, 6. Viram as marcas dos pregos e até comeram juntos com ele. Lucas 24, 36 ao 43. Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. João 11, 25, 26 fala sobre isso. Tudo que acreditar nele, mesmo que morra, todo aquele que crer, mesmo que chegue a morrer, perder a sua vida material, ressuscitará para a vida eterna. Creia você também que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, preparando um lugar para mim e para você na eternidade. Em nossa leitura hoje, em Mateus 28, nos relata Cristo se revelando a alguns de seus discípulos, a alegria do mesmo em saber que o Senhor está vivo e a esperança da vida eterna, pois ele venceu a morte. E na sequência, lemos a narrativa das autoridades para desacreditar o fato e subornar aos soldados para não declarar a verdade. Hoje, em nosso meio, há muitos falsos profetas enviados do inimigo para nos confundir e tirar de nós a esperança da vida eterna. Temos que ter muito cuidado. Veja onde você está investindo o seu tempo, onde você está valorizando mais. Você tem prazer em falar de Jesus? Tem prazer em estar na sua presença, ler a sua palavra, ter desejo de estar em oração constantemente, compartilhando com Ele seus planos e projetos, aceitando o espere ou o aguarde, ou como resposta, sem murmurar, sem reclamar? Muitos, por não ter suas orações respondidas imediatamente, já não creem que Jesus ressuscitou e muito menos que Deus existe. Que tristeza! Mas como falamos, não importa a nossa posição, se cremos, se acreditamos ou não que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. E é fato, e a verdade. Romanos capítulo 1, versículo 16 em diante diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pense bem, é necessário termos fé, crer que Cristo é o Filho de Deus que veio a esse mundo dar sua vida em nosso resgate. Se você não tem fé o suficiente, você não vai agradar a Deus. No versículo 18,
da sequência quando diz: portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Como aqueles soldados foram subornados, né? Aqueles líderes religiosos, aquelas autoridades subornaram aqueles soldados. Hoje nós também podemos ser subornados, podemos ser ludibriados pelo diabo a não crer em Cristo, né? E mentir por aí através do nosso modo de viver. Podemos crer e viver uma vida de santidade, crendo e testemunhando de Jesus na nossa forma de viver, pelos nossos atos, nossas ações. Ou sermos subornados pelo diabo, recebendo as suas migalhas e negando Jesus no nosso cotidiano. Muitos hoje são enganados e estão tentando enganar outros a não crer no evangelho de salvação. Em qual parte você está? Daqueles discípulos que creram em Jesus e o adoraram, abraçando seus pés e glorificaram o seu nome com alegria? Ou aqueles que aceitaram o suborno para não falar mais dele e dizer que era mentira o que tinha visto e ouvido? Em 2 Coríntios 5, versículo 12 em diante diz: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus deu a vida para sermos dele, para pertencermos a ele, meus amigos. Então vamos viver essa vida digna de louvar e exaltar o seu nome. No versículo 16, dando sequência do texto, diz: de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que estes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós, por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Veja bem esse versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós temos a oportunidade de nos reconciliar depois desse sacrifício, depois desse momento tão especial em que Jesus se entregou por nós e ressuscitou no terceiro dia. Nós temos a oportunidade de divulgar isso aí para as pessoas. Nós temos a oportunidade de declarar de todo o nosso coração que Jesus está vivo. Ele não está morto. Ele morreu sim, mas ressuscitou no terceiro dia para que tivéssemos a vida eterna. Depois desse texto que lemos, você vai desprezar o convite de Jesus, que através do seu sacrifício ele nos trouxe a reconciliação com Deus? Para mim, Jesus ressuscitou e aguardo ansiosamente a sua volta para estar com ele no céu. E você? Qual o seu desejo do teu coração hoje? O que você tem esperado? Qual a tua esperança, né? Em que você tem colocado a sua esperança? Pois é. Nesse final de semana eu vi, nas redes sociais uma postagem de um grupo de pessoas que colocaram a foto de Cristo crucificado na cruz e os dizeres: bandido bom é bandido morto. É uma grande tristeza, porque isso está cada dia mais comum na internet e no mundo. As pessoas estão ridicularizando, as pessoas estão zombando de Cristo. Mas veja bem, esse que estão falando que bandido bom é bandido morto
esqueceram de colocar na legenda logo abaixo que ele ressuscitou. E a sua ressurreição, Deus deu-lhe o poder e autoridade sobre todas as coisas. Então prepare-se, porque um dia prestaremos contas das nossas ações aqui na terra. Você tem buscado a Deus de todo o teu coração? Ore por essas pessoas que estão ridicularizando o Senhor nas suas redes sociais, né? Grupo de pessoas sem compromisso com Deus. São partidos, são pessoas que decidiram fazer aquilo contrário à vontade do Senhor. O que os aguarda é um julgamento. E o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o buscam e servem é a eternidade com Ele. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 34, diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essas pessoas não conhecem essas palavras de Jesus, porque se conhecessem realmente e tivessem fé, se arrependeriam de postar coisas como essa, porque Deus vai pedir conta das nossas ações. Cuidado quando você se decidir em estar em algum grupo de pessoas ou seguir alguém, porque pode ser alguém que esteja vivendo dessa forma e você pode ser guiado por um cego ao abismo. Muitos não comem carne durante a Semana Santa e deixam de praticar algumas atividades durante esse período. Até falar alto torna-se uma afronta a Deus, mas somente naquele determinado período é assim. E assim se sente como se tivesse feito um sacrifício e Deus aceitou o seu sacrifício pela sua bagunça na sua vida. Mas veja bem, a nossa vida com Deus deve ser constante, o nosso relacionamento de viver em santidade. Somos pecadores, sim, precisamos constantemente estar na presença do Senhor, pedindo para que Ele venha nos abençoar e perdoar os nossos pecados. Não deve ser só na Semana Santa que devemos nos dedicar ao Senhor. Em Miqueias, no capítulo 6, versículo 6, fala uma frase, um texto que é muito importante para as pessoas que fazem sacrifícios, pensando que através dos seus sacrifícios serão aceitos por Deus. Preste bem atenção. O Senhor nos aceitou porque enviou o seu Filho para morrer por nós e nos trazer a eternidade. Então não importa o que nós fazemos aqui, Deus nos ama mesmo assim. O que é mais importante é nos reconciliar com Ele enquanto há tempo, porque quando Jesus voltar, o que nos resta é o julgamento pelas nossas ações. Miqueias 6, versículo 6 diz: Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Veja bem o que ele fala: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Pratique a verdade, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Assim você está agradando a Deus, pois Ele te ama, Ele já te aceitou, Ele já te recebeu. Quando enviou Jesus, foi para morrer por toda a humanidade. Pena que nem todos o creram nem o aceitam, né? Os seus discípulos que acreditaram e o adoraram, amaram, estavam felizes pela sua ressurreição. Mas muitos fizeram como os ladrões, como os soldados que foram subornados pelas migalhas do diabo e hoje andam negando Jesus e zombando do seu sacrifício. Cuidado para não estarmos envolvidos com essas pessoas. Devemos crer e buscar a presença de Deus constantemente.